Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E claro, vamos falar sobre o nosso tema Ho'oponopono. Então, é claro, aloha! Bem, hoje nós vamos falar sobre o tema Ho'oponopono, constelação familiar. É aquela série de 5 vídeos que eu tinha falado anteriormente, exclusivos sobre esse tema, que traz um convidado aqui para responder as questões da constelação familiar. É o Marcelo Pavan. E ele vem responder justamente as perguntas que a maioria das pessoas tem dúvidas. Então nós fazemos um bate-volta. Eu falo sobre Ho'oponopono e ele fala lá sobre constelação familiar. E nisso a gente cria uma dinâmica rápida, muito simples e bem objetiva, bem clara a respeito desses temas. Então vamos lá. Bom, eu vou começar falando para o Marcelo uma curiosidade que muitas pessoas têm a respeito da constelação familiar. E a pergunta para o Marcelo aqui é a seguinte: Marcelo, é muito simples, gostaria de saber de você se a constelação familiar dá para ser feito à distância? Por exemplo, hoje que nós estamos num mundo onde nós precisamos manter um certo distanciamento social, eu posso fazer a constelação familiar à distância? Online, pela internet? Acho que essa é uma pergunta de todos nós. Então vamos lá. Nada como um esclarecimento do profissional qualificado nessa área. Vai lá, Marcelo. É com você. Ô Paulo, interessante essa pergunta. Apesar da gente já ter falado um pouco, né? Já ter me adiantado um pouco na questão da distância, né? É possível fazer uma constelação à distância? Sim, ela é muito possível. Porque dentro do conceito da epigenética, o espaço e o tempo, ele não existe. O espaço e tempo, ela é muita coisa da nossa matéria, né? Mas quando você vai para a física quântica, né? Ou para a questão da sincronicidade de Jung, a gente percebe que o espaço e o tempo pouco importa, né? Pouco importa. Então você consegue sim se conectar com uma outra pessoa à distância e tratar aquele tema. É claro que, na minha opinião, é mais forte você sentir a temática quando você está, na verdade, trabalhando com a pessoa presencial ou no workshop. Mas quando isso não é possível, você pode sim trabalhar à distância. Então hoje tem bastante cards, né, que facilitam bastante a questão da constelação familiar. Bonecos, eu gosto muito de trabalhar com bonecos, né? Você vai perguntando para a pessoa: olha, isso faz sentido para você? Não faz sentido? Essa pessoa próxima ou não, né? E a pessoa, ela vai sentindo aquele campo. É impressionante. É impressionante. E hoje existem também técnicas com você tem uns bonecos específicos hoje, mas você também tem bichinhos, sabe esses bichinhos de pelúcia? Almofadas, cadeiras, tudo pode representar. Tá? Desde que a pessoa que está analisando perceba se aquilo faz sentido para ela ou não. Né? Então você sempre pergunta: olha, esse movimento para você faz sentido? E ela vai dizendo sim ou não. Porque a constelação é muita emoção, é muita coisa do movimento, é muita coisa do coração. Eu costumo dizer que a constelação é uma via cardíaca, né? É uma via emocional, seja ela presencial ou à distância. Então quando você está tratando, você está reavendo aquela situação junto com a pessoa, você faz um movimento com bonecos, por exemplo, ou dentro da piscina. Piscina é uma coisa muito interessante. O certo, na verdade, da piscina, se você está fazendo à distância, é utilizar pessoas ou outros bichinhos, e a própria água ela vai conduzindo, né, o movimento. Lembrando que a piscina tem que ter 1,80 por 80, não é baldinho de água, não. Tem muita gente fazendo errado. Põe um baldinho de água assim, coloca uns bonequinhos e o movimento vai acontecendo. Não, isso está errado, tá? Então é um conceito errado da constelação. Piscina com pessoas ou com bonecos, mas tem que ter 1,80 por 80 pelo menos. Tá? Então, se você não tem essa condição, trabalha com bonecos mesmo. Hoje tem bastante bonecos ou cards que vão representando as questões dentro da constelação. Agora, isso exige muito mais do facilitador. Por quê? Porque além dele estar à distância, ele tem que estar olhando para aquele movimento que é ele que está movimentando, né? Não é como no workshop onde as pessoas se movimentam. É ele que está movimentando e ele tem que saber
né, se aquilo está fazendo sentido ou não para a pessoa. Então tem que estar todo momento, olha, isso faz sentido? O que é que você está sentindo? É bom? É ruim? A constelação, como eu disse, trabalha bem com a lógica do sentimento, né? Para quê? Para a gente entender de fato o que está acontecendo, qual é a raiz, né? Qual é a causa daquele sintoma e poder trabalhar essa causa ou dentro da constelação ou dentro da constelação mais um processo terapêutico, né? Como eu disse, às vezes a constelação não resolve aquela questão com palavras de cura ou movimento num primeiro momento, mas ela traz um aprendizado e a pessoa entendendo esse aprendizado e praticando o que precisa fazer, ela consegue sim resolver as questões, né? Eu diria para você que a constelação, sou um apaixonado, a constelação é um processo terapêutico rápido e diria para você, muito bem feito, ele de fato resolve mesmo, tá? Então, tem essas técnicas à distância, bonecos, cards, bichinhos, né? E o que eu mais uso aí, eu recomendo você para quem está iniciando agora, é bonecos ou cards, tá? Se eu posso fazer uma pergunta, o Ho'oponopono, Paulo, para outra pessoa, eu posso fazer, por exemplo, imagine assim, se eu tô aqui e eu quero fazer um Ho'oponopono para uma outra pessoa, né? Eu posso fazer por ela, Paulo? Muito bem, nossa dúvida foi esclarecida de uma maneira bem objetiva e agora, perfeitamente, nós sabemos, através dessa orientação, a possibilidade de realização da constelação familiar à distância com bons resultados. E eu aproveito também e vou responder a pergunta do Marcelo, né? Ho'oponopono para outra pessoa, eu posso fazer? Bom, na verdade tem muitas pessoas que falam que Ho'oponopono eu tenho que fazer primeiro para mim, eu tenho que me limpar, depois eu vou fazer para outra pessoa. Isso não procede. Não procede pelo seguinte fato, a Simeona, que é a precursora do Ho'oponopono, quando ela fazia Ho'oponopono, ela, na maioria das vezes, realizava o Ho'oponopono para terceiros, para outras pessoas, reparando, corrigindo, limpando, curando. Então, precisamos tirar esse estigma de que Ho'oponopono está identificado no eu. Não está identificado no eu. Ho'oponopono está identificado no nós. Eu posso fazer para mim ou posso fazer para o outro. Ou para ambos. Hoje, por exemplo, eu tenho uma questão que eu preciso fazer, quero limpar uma raiva, porque eu senti uma raiva de uma pessoa. Então vou fazer Ho'oponopono para raiva. E eu tenho um amigo que ele está com depressão, vou fazer para essa pessoa. Muito bem, faço para ele, faço para mim, separadamente, sem problema nenhum. Então, aqui entender que o Ho'oponopono tem essa característica, né? Agora, tem muita gente que pergunta se eu vou fazer para o outro, como que eu vou fazer? Então, da mesma maneira, da mesma forma que você faz para você. Deus limpa em mim, por exemplo, vamos supor a depressão daquela pessoa, né? Então, Deus limpa em mim todas as raízes. Eu gosto de usar muito a palavra raiz para a gente chegar no cerne da questão. É igual, por exemplo, a pessoa chega aqui para mim e fala assim, Dr. Paulo, estou com febre, posso fazer Ho'oponopono para febre? Eu paro, analiso, pensa bem, a febre é um sintoma. E a causa? Qual é? Estou com problema pulmonar? Infecção de ouvido? Infecção de garganta? Infecção urinária? Não sei. Então eu tenho que ir para a raiz. Então Deus limpa em mim todas as raízes, nesse caso aí que eu citei da pessoa que estava com febre, todas as raízes do meu desequilíbrio de saúde. No caso da depressão, Deus limpa em mim todas as raízes da depressão do João, meu amigo João. João, Maria, Pedro, Ricardo, Mateus, o que for, vai limpar em mim. É interessante porque as pessoas, como não sabem exatamente como é o funcionamento do Ho'oponopono, elas acreditam que eu tenho que direcionar essa palavra direto para a pessoa. Não, eu tenho que limpar em mim. Tudo começa por mim. Então, por quê? Porque quando eu limpo em mim, como todos os seres humanos são conectados através da energia, essa é a filosofia havaiana. Então todo mundo é conectado pela energia, se eu limpo num, limpa nos outros. Sempre que eu estou limpando em mim, está limpando em outras pessoas. Então isso é importante eu entender. É nós aqui.
tudo é conectado, tudo é nós. Então, dá para fazer? Dá. E eu falo, nesse caso, Deus limpa em mim todas as raízes da depressão do meu amigo João, do meu irmão Antônio, etc. Bem claro, bem simples, bem coerente. E eu vou passar agora uma pergunta, né, pro Marcelo, uma pergunta sobre constelação familiar. E essa pergunta é muito simples, né? Marcelo, constelação familiar pode ajudar a explicar as dificuldades que existem nos relacionamentos? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo às vezes tem um relacionamento, seja namoro ou no casamento, né, que é muito mais comum. Tem um problema lá no meu casamento e não consigo direcionar, entender as questões da dificuldade. Que papel que ele está fazendo, que papel que ela está fazendo, como está se relacionando as ordens aí dentro do sistema de casamento. Então, a constelação, ela pode ajudar ou não? Então, vamos lá, Marcelo Pavan respondendo para nós essa questão. Legal. Essa questão que você falou do relacionamento do casamento, né, Paulo? A questão da constelação no casamento. Isso é muito interessante. Eu tenho alguns casos, e são muito práticos esses casos, né? A gente vai falar sobre a questão da constelação pessoas que têm dificuldade, por exemplo. Não para no relacionamento. Não para. Esse é um exemplo clássico. Ou tem muita briga, ou muita confusão, você percebe que a sogra não gosta da nora, e vice-versa, tá? Pode ser a sogra ou o sogro, tanto faz. Tá? Isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher, né? Agora vamos lá. Normalmente, o que acontece? O filho, por algum motivo, ou por morte do pai, ou por separação, ou por uma ausência, começa a assumir a relação da família, ou seja, a responsabilidade pela família. Ele toma para ele aquilo que na verdade é a responsabilidade do pai. Como o pai está ausente, ele toma para ele a responsabilidade da casa para ajudar a mãe. Sempre tem uma boa intenção para ajudar a mãe, né? Ou para ajudar a sustentar os filhos, né? Os irmãos. Então ele está ali, naquele movimento. Aí ele sai da casa, ele se casa. O que acontece? Quando ele assume a casa, ele assume o lugar do pai. Então, inconscientemente, o que aconteceu aí? Ele casou com a mãe. É uma coisa doida, né? Mas para o inconsciente, a partir do momento que ele entra na sincronicidade, lembra que eu disse da sincronicidade? Quando ele entra na sincronicidade do pai, ele começa a representar inconscientemente o papel do pai, certo? E aí o que acontece? Ele não consegue desenvolver o relacionamento dele. Ele briga com a esposa, ele critica, ele não aceita de forma nenhuma crítica contra a mãe. Por quê? Porque a mãe é a esposa. E por que muitas vezes a mãe não gosta da nora? Porque nesse caso, a mãe enxerga a nora como a outra. Então imagina, né? Ela tem um marido, o marido está traindo ela com uma outra pessoa e está trazendo outra pessoa para dentro de casa ainda. Então ela realmente não gosta mesmo, né? Ela não gosta mesmo. Por quê? Porque existe aí uma conexão de casamento inconsciente. Ele está com uma outra pessoa, mas ele não consegue desenvolver de forma sadia a relação com a outra pessoa porque ele está casado com a mãe. Então o que precisa acontecer? Dentro de um processo de constelação, entender o que está acontecendo, dissociar ele do pai, né? E dentro da constelação a gente executa esse trabalho, entrega para o pai aquilo que é dele e fala para a mãe: mãe, eu sou o seu filho, não sou o seu marido, né? E aí sim ele começa a assumir a esposa como mulher. Como também tem casos de esposa que casam com o marido, né? E começa a tratar o marido como o pai. Ou seja, o que ela está buscando? Ela não teve o carinho do pai que ela queria, ou a proteção, a convivência, ela começa a buscar isso no marido. E o marido fica insustentável. Fala: mas espera um pouco,
Eu não casei com você para ter esse tipo de relação. Né? Então, cria conflitos. Então, é preciso devolver para o outro aquilo que é do outro. Né? Se eu tenho um comportamento igual a minha mãe, eu tenho que devolver para minha mãe, entender isso, devolver para ela o que é dela e viver a minha vida. E é isso que o processo de constelação faz. Tá? Ele faz isso de uma forma muito bem clara, né? E resolve. Diria para você que realmente resolve. Tá? Se você agora, Paulo, fosse explicar o Ho'oponopono, né, integrado integrado e a ação, como é isso, né? Por exemplo, se você, aqui o que eu quero dizer para você, se você explica o Ho'oponopono integrado à ação, né, como que isso funciona? O Ho'oponopono integrado à ação. Muito bem, essa é uma fórmula precisa para a gente entender que o papel da constelação traz um diagnóstico e ajustes, bem simples e bem prático. E vou responder agora a questão do Marcelo. Né? O Marcelo me pergunta o que é o Ho'oponopono integrado. Né? Então, na verdade, é Ho'oponopono. O integrado eu gosto de usar, que é um termo onde as pessoas precisam despertar a consciência dela. Tá? Para a seguinte questão. Imagina o seguinte, eu faço o Ho'oponopono. Ho'oponopono, o que ele movimenta? Matéria? Não, ele não movimenta a matéria. Ele não vai te entregar um celular. Você chegar em casa não vai estar um carro porque o Ho'oponopono colocou o carro na tua garagem. Ou você não vai passar no concurso porque ele colocou tua ficha lá em primeiro lugar. Não vai passar no processo de trabalho porque ele vai pegar aquele seu processo de trabalho e falar para o juiz, olha, dá causa ganha para essa pessoa. Se você perceber, não tem muita coerência isso, né? Então, o Ho'oponopono ele trabalha com energias. Ele elimina a sua ansiedade, ele corrige vários padrões, ele desbloqueia, ele limpa, ele abre os teus caminhos, ele acerta. A palavra Ho'oponopono é acerto, né? Acerto, reconciliação. Então, é importante a gente entender isso. Então, quando eu falo Ho'oponopono, trabalho com energia. Isso é importante eu entender. Eu estou limpando as memórias. Memórias é energia. Memória não é um CDzinho, um DVD, um pendrive, um SSD. Não, memória é energia. E está guardada. E eu vou limpar. Limpo o meu subconsciente, transformo o meu consciente. Ou seja, sinto melhor, racionalizo melhor. Muito bem. Só que não é só isso que compõe o Ho'oponopono, não. Porque senão o Ho'oponopono era só fazer o meu trabalho aqui de pedir e cruzar os braços. Então eu falo integrado por quê? Porque ele integra que você abra o caminho, mas que você passe por ele. Ele vira, ele abre a porta, ele gira a chave da porta. Mas quem vai ter que pegar a maçaneta, virar a maçaneta, puxar e entrar é você. Isso exige ação. Dessa forma, o Ho'oponopono é integrado. Trabalho com energia, vai abrir a chave e trabalho com ação. Vou passar, porque é minha experiência. Eu tenho que passar, participar dela. Meu crescimento todo depende disso. A maioria das pessoas não vê assim, não entende assim. Elas acham que o Ho'oponopono é a tal lâmpada mágica, como se fosse o segredo, lei da atração, que é só esfregar a lâmpada e tudo vai ser realizado. Bom, para nós que temos um entendimento um pouco mais além, é óbvio que você não esfrega a lâmpada e as coisas aparecem. Na verdade, você tem que fazer, semear, cuidar. Isso é importante, né? O Ho'oponopono, ele dá toda uma visão, uma limpeza, uma energia, um caminho, uma preparação para que as coisas aconteçam. Mas se eu não sair de casa, as coisas não vão acontecer. É igual aquela história, né, do empregado que vai buscar um emprego. Dentro de casa, esperando que o empregador chega, bata na porta e fala, olha, teu emprego está aqui. Isso daí eu particularmente nunca vi. Nunca vi. Né? Só porque eu fiz Ho'oponopono, um empresário vai chegar dentro de casa e vai arranjar emprego. É muito mais correto eu sair da minha casa, ação, entregar os meus currículos, enviar pela internet, conversar com o máximo de pessoas possíveis para que essas energias se encontrem, entram na sintonia e, claro, né, eu consiga um emprego. Então, é muito simples.
Ho'oponopono integrado. Eu preciso da energia e da ação. Não dá para mim ficar aqui de braço cruzado, sem fazer absolutamente nada, acreditando que as coisas vão cair do céu. Isso é lei da atração, né? E lei da atração nem é isso, né? Essa é a explicação mais simplificada de lei da atração. Lei da atração, como diz o nome, precisa de uma ação. Se eu não tenho uma ação, eu não estimulo a lei. Qualquer lei é assim. Eu preciso estimular com ação. O universo é movimento, então precisa disso. Então, hoje a gente precisa entender, né? E o Ho'oponopono, eu faço o Ho'oponopono e faço ação. Ou seja, na direção daquilo que eu quero. Isso é importante. Então, segue aqui, né? Nossas 4 perguntas de hoje. Constelação familiar dá para fazer à distância? Constelação familiar pode ajudar nas dificuldades de relacionamento? E para o Ho'oponopono, se eu posso fazer para outra pessoa, e o que é o Ho'oponopono integrado? Ho'oponopono energia, Ho'oponopono ação. Tua vida melhora. Quando eu falo de Ho'oponopono integrado, não tem frustração aqui. Não tem aquele negócio de você ir no canalzinho lá, falar que é lindo, maravilhoso, de repente você sai frustrado. Aqui não. Aqui eu vou fazer isso e isso. Eu não vou me frustrar. Eu estou encontrando soluções reais. Eu posso tornar o impossível possível usando essas 2 direções. Bem simples, bem prático. Bom, eu gostaria, claro, né, de convidar você para o nosso canal do WhatsApp. Nós estamos na semana Pessoas Bem Resolvidas. Segunda-feira começamos uma nova semana com temas relacionados ao Ho'oponopono. E é importante eu falar isso porque quando eu falo de Ho'oponopono integrado, eu dou 2 tipos de soluções, né? Eu falo, olha, faz o Ho'oponopono. A pessoa chega para mim e fala assim, Dr. Paulo, preciso fazer um Ho'oponopono para encontrar um emprego, como costumeiramente eu falo. Eu falo, faz desse jeito. Deus limpe mim do que está bloqueando a chegada do meu novo emprego. Ela faz, mas eu faço a ação. Eu falo assim, olha, mas eu também tenho um curso gratuito para você. Entra nesse curso, aprende a como encontrar emprego. Encontrar emprego há 5 anos atrás é muito diferente de hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje é uma modernidade, hoje é tudo atualizado, diferente. Então a pessoa aprender as novas regras. Então ela entra, faz o curso e de cada 10 pessoas que chegam lá no canal, pelo menos 7 saem empregadas. Porque ela usa energia e ação. E aí funciona. Então, vem para o WhatsApp, vem aprender a buscar meios de agir, de fazer diferente, de sair da zona de acomodação, colocar a tua energia, o teu potencial, a tua força em ação para chegar lá aonde você quer. E claro, nessa saída da inércia, chegada no seu objetivo, uma coisa você ganha com tudo isso: sabedoria, experiência. Isso ninguém pode tirar de você. Então, vem conosco. O WhatsApp está por aqui. Entra, chega no canal, te damos um curso Lei da Atração gratuito. Você ganha um CD Ho'oponopono para explicar tudo sobre Ho'oponopono. Ainda tem acesso a todos os nossos podcasts, o ano inteiro de podcast, que fala sobre prosperidade, motivação e muito mais. E mais, tem aplicativo do Ho'oponopono. Você não tem ainda aplicativo de Ho'oponopono? Não acredito. Nosso aplicativo é leve, tem tudo sobre Ho'oponopono. Tudo que você precisa saber para colocar o Ho'oponopono tradicional, raiz, aí na sua vida e fazer tua vida movimentar. Então, vem conosco, vem fazer parte da família Ho'oponopono. Agradeço a tua presença aqui no canal. Eu encontro você num próximo vídeo. E não esquece, inscreve aqui no canal, que logo logo tem vídeo novo saindo por aí. Forte abraço e claro, aloha!